Nesse estudo você vai aprender se pode acender a vela de Hanukkah com óleo de porco, quais são recipientes e utensílios proibidos de acender as velas de Hanukkah, se pode reutilizar os pavios do acendimento de uma noite para outra, se depois do acendimento tiver um apagão, acabar a energia, será que você vai ter que andar de olho fechado para não ter proveito das luzes das velas de Hanukkah? Você se encontra numa viagem de negócios e precisa acender as velas de Hanukkah. Como proceder? A esposa acende em casa por você ou você no hotel vai acender? Tudo isso e muito mais nesse estudo sobre as leis de Hanukkah. David Hay aqui, bem-vindo ao canal Sabedoria da Torá. Você está na série Lei Judaica. O nosso objetivo aqui no canal é trazer bênçãos para a sua vida através da conexão com o divino, através da conexão com o eterno, das mitzvot, a tradição de Moisés. Já deixem o like e vamos para o estudo. Continuação de óleos e pavios adequados. Óleo que tem mistura de gordura derretida de animal não kasher é, pela lei, kasher para acender velas de Hanukkah. Lembrando, todos os tipos de gordura são permitidos para o acendimento das velas. E o mesmo se aplica a óleo que tenha suspeita de conter gordura de porco. É permitido. Mesmo assim, é melhor na medida do possível evitar usar esse tipo de óleo para velas de Hanukkah. Mas em caso de necessidade, o acendimento é válido. Não se deve acender velas de Hanukkah em recipientes de barro quebrados, nem em casca de limão, nem em casca de cebola, pois isso é considerado falta de respeito com a mitzvah, bizayon mitzvah. Esse exemplo parece ridículo, mas antigamente, que os meios faltavam, acabava que se utilizava até mesmo cascas de ovo. Há até quem tema que, por causa disso, a bênção possa ser considerada em vão. Por quê? Por ter feito desprezo da mitzvah. De um jeito com utensílio quebrado, estragado, fedorento, sujo. Não é necessário trocar os pavios de velas de Hanukkah toda noite por pavios novos. Pode-se acender com o mesmo pavio enquanto durar. E, na verdade, pavios já usados pegam fogo com mais facilidade do que os novos. Mesmo assim, há quem tenha o costume de usar pavios novos todas as noites em lembrança ao serviço do Beit HaMikdash, e esse também é um belo costume. Então é algo que fica aberto, se quiser reutilizar pavios, pode reutilizar, se quiser colocar novo, ainda melhor, e tá tudo bem. É proibido usar a luz das velas de Hanukkah. Vamos ver os casos. Para qualquer tipo de uso é proibido utilizar da luz das velas de Hanukkah. Mesmo um uso leve, temporário, como examinar moedas ou contar dinheiro usando a luz da Hanukkah. É proibido, para que as mitzvot não fiquem desvalorizadas aos olhos da pessoa. Rashi explica que isso é para que fique claro e visível que aquela vela é de mitzvah. Uran escreve que os sábios trataram a vela de Hanukkah como a menorá do Beit HaMikdash, onde o milagre aconteceu, e da qual não se podia usar a luz para nenhum tipo de uso. O costume também é colocar o shamash, que é a vela auxiliar, em uma altura maior do que as velas da mitzvah. Se não for possível colocar o shamash mais alto do que as outras velas, deve-se colocá-lo um pouco afastado das demais, para que fique claro que ela não faz parte das velas da mitzvah. Depois que passa o tempo da mitzvah, ou seja, meia hora depois desde o acendimento, é permitido usar a luz das velas para algum proveito. As velas elas perdem o status de velas de mitzvah. Elas viram velas comuns depois de meia hora do acendimento. E, inclusive é permitido utilizar a Hanukkah para iluminar uma refeição de mitzvah ou algo semelhante depois que já terminou o tempo da mitzvah. Não que hoje em dia a gente precise da luz das velas, isso é mais para antigamente. Assim como é proibido usar a luz da vela principal, também é proibido usar a luz das velas adicionais. Aquelas que são acesas por Hidur Mitzvah para embelezar a mitzvah, aumentando uma a cada noite. Então vai ter uma vela que ela vai ser a principal. No primeiro dia ela vai estar no limite, no próximo dia vai estar numa casa depois, no terceiro depois, no quarto depois, o que vai preencher as velas que vão estar atrás vão ser essas velas adicionais, as velas de Hidur, para embelezar a mitzvah. E essas são as velas da mitzvah que são proibidas de utilizar delas dentro dos 30 minutos depois do acendimento. Já o shamash, que é a vela auxiliar, que ela fica mais elevada ou ao lado, um pouco mais afastada, acesa junto com as velas de Hanukkah, é uma vela totalmente comum, sem necessidade alguma, sem santidade alguma. Pode ser usada para qualquer finalidade permitida sem problema. A proibição de usar a luz da vela de Hanukkah só vale para um uso em que a pessoa realmente se beneficia da luz. Mas é permitido andar dentro de casa aproveitando a claridade das velas para não tropeçar.
se a luz elétrica apagou. Vamos dizer que a pessoa acendeu a luz das velas de Hanukkah e logo em seguida teve um apagão. Acabou a energia da casa. Nisso que ela vai caminhar dentro da casa, ela vai estar observando por conta das luzes da vela de Hanukkah. Vai estar aceso, vai ter claridade no ambiente. Colocando esse. Então, você poderia pensar consigo: calma, é proibido eu ter proveito das velas de Hanukkah. Então, eu vou fechar os olhos e eu vou andar tateando, para não ter proveito das velas. E aqui o Rav diz que não tem problema, não é proibido. É permitido andar dentro da casa, tendo proveito da claridade das velas para não tropeçar, se a luz elétrica apagou. Caso acabou a energia, a pessoa não é obrigada a fechar os olhos ou agir como se estivesse no escuro. Acender de uma vela para outra. É permitido acender uma vela de Hanukkah a partir de outra vela de Hanukkah que esteja ao lado, usando um pavio comprido. Então, uma vela mitzvah, que ela for acender outra vela mitzvah, sendo tanto a vela principal quanto a vela adicional, sem contar a vela auxiliar, elas vão poder ser acesas entre si. Também é permitido acender a vela de Hidur, das velas adicionais, a partir da vela principal, porque no fim das contas as duas velas são de mitzvah. Porém, não se deve acender o shamash, a vela auxiliar, a partir da vela principal nem das adicionais. Qual que é a ideia? As velas, tanto principal quanto adicionais, elas têm um nível de santidade de mitzvah. E a vela que é o shamash, que é a vela auxiliar, ela vai ter um nível de nenhuma santidade, nível comum. Então, acender da comum para a de santidade é permitido, assim se deve fazer. E por algum motivo, se apagou a vela comum e você já conseguiu acender, vamos dizer, uma ou duas velas, sendo tanto a adicional quanto a principal, na verdade que sempre se começa a partir da principal. Não interessa o motivo, né? Vamos botar assim, ele não vai poder acender a vela comum a partir da vela adicional, muito menos da vela principal, que ela é ainda mais importante do que a vela adicional. Se a pessoa já acendeu as velas de Hanukkah e depois uma das velas apagou, ela quer ser rigorosa e acendê-la novamente, não deve reacender essa vela usando a chama de outra vela de Hanukkah, mesmo diretamente com o pavio comprido. O motivo é que, pela lei básica, seguimos a regra que, se apagou, não é obrigado a acender. Então, essa vela apagada passa a ser considerada na prática como se fosse uma vela comum, não para uma vela de mitzvah obrigatória, e não se acende vela de uso opcional a partir de uma vela de obrigação. Então, caso tenha apagado uma das velas, utilize a vela auxiliar para acender as outras, e não dê um jeito de acender de uma vela para outra, de uma vela mitzvah, para uma outra que aparentemente seria vela mitzvah. Porque depois que você já acendeu e por algum motivo ela apagou, então ela já perde o status vela de mitzvah, é o status de vela comum. Você vai lá, reacende ela para que ela fique acesa pelo menos meia hora. Se você quiser que ela fique acesa ainda mais tempo, não tem nenhum problema, você reacende. Só tomar o cuidado de reacender com uma vela que tem o status comum. O acendimento é que faz a mitzvah. Por isso, no momento em que a pessoa acende as velas de Hanukkah, já precisa haver em cada vela a quantidade de óleo suficiente para o mínimo de tempo de mitzvah, que é meia hora. Da mesma forma, se for vela de cera, a vela em si precisa ser grande o bastante ou grossa para ficar acesa pelo tempo de meia hora. Se a pessoa acendeu corretamente, com a quantidade certa, e depois o vento veio e apagou as velas, ou uma criança passou e derrubou a Hanukkah no chão, e as velas se apagaram dentro da meia hora a partir do acendimento, ela não é obrigada a acender de novo. Porque assim que terminou o ato do acendimento de forma correta, a mitzvah já foi cumprida, e ele saiu da obrigação de acender as velas. Da mesma forma, se depois de acender a pessoa mexeu na Hanukkah para ajeitar e sem querer apagou as velas, não é obrigada a acender novamente. Se depois de acender abriram a porta ou a janela e entrou um vento forte e apagou a vela, também não é obrigado a reacender. Porém, se as velas foram colocadas em um lugar onde há vento constante e já era previsível que as velas não conseguiriam ficar acesas ali, e mesmo assim a pessoa acendeu naquele lugar, e realmente o vento apagou, então não cumpriu com a obrigação. Um local onde é sabido que o vento é muito forte, sempre não se deve acender lá, não sai de obrigação caso acenda lá. Vai ter que reacender em outro local. Mas se for numa varanda, onde às vezes tem vento forte, às vezes não tem vento nenhum, então vai poder acender lá. Ainda mais se você colocar uma
uma caixa de vidro, onde lá dentro ela vai poder ficar sem o golpe de ar para apagar a vela. E vale ressaltar que mesmo no local onde o vento é muito forte, a vela for colocada dentro dessa caixa de vidro, vai ficar permitido o acendimento naquele local. E não vai poder ser feita a bênção novamente, porque caso a vela apagou, você reacende sem nenhuma bênção. Nessa situação, precisa acender de novo em um local protegido do vento, dentro de casa, mas sem repetir a bênção. Até mesmo se a pessoa apagou as velas de propósito dentro da meia hora, é claro que pela lei é obrigado a acendê-las novamente. Porém, também nesse caso não repete a bênção. Mesmo assim, quando as velas se apagam por acidente, dentro da meia hora, e a pessoa quer pegar a mitzvah da forma mais completa, que é que a vela fique acesa no mínimo meia hora, ela pode reacender as velas sem abençoar. Quem acende velas de Hanukkah na sexta-feira à tarde, ainda de dia, antes de aceitar o Shabat, antes de receber o Shabat, e depois disso as velas se apagam antes de chegar o Shabat, não é obrigado a acender de novo. Isso porque na véspera de Shabat, a obrigação de acender é realmente de dia, antes do pôr do sol, e depois que já fez a bênção Leadlik Ner Hanukkah, que é acender a vela de Hanukkah, e acendeu, a mitzvah começou da maneira correta. E como o acendimento é o que na prática faz a mitzvah, se apagou depois, não é obrigado a acender, a reacender. Mesmo assim, de forma bonita e recomendável, é bom acender novamente sem brachá, sem a bênção. E que isso venha em seu mérito como um cuidado a mais. Se no momento do acender não havia na vela óleo suficiente para o tempo mínimo da mitzvah, quer dizer, você acende a vela e depois percebe que ela vai ficar acesa por 10 minutos ao invés de meia hora. Vamos ver o que acontece nesse caso. Ou se a vela de cera era menor do que o tamanho necessário para meia hora. Mesmo que depois de fazer a bênção e acender, a pessoa tenha completado o óleo até a medida certa, ainda assim não cumpriu a obrigação. Então tem o copinho de azeite. Você acendeu a vela. Percebeu depois que tem a quantidade suficiente para ficar aceso por 15 minutos e não meia hora. E depois você vier com a garrafinha de óleo e completar ali para ficar acesa por uma hora, o que o Rav acabou de ensinar? Não saiu de obrigação. É necessário que, no momento do acendimento, e lembrando que também a vela, se ela for pequena e não ficar acesa durante 30 minutos, é a mesma coisa. Não tem como agora você pegar um outro pedaço de cera e colocar por baixo e encaixar com a vela acesa, tentar fazer uma artimanha. Não cumpriu a obrigação. Qual é o modo correto de proceder dentro de um caso desse? Primeiro de tudo, a gente já tem que prestar muita atenção em colocar a mais. Se preocupar com que a vela vá ficar realmente acesa durante meia hora. Pode botar a vela para ficar acesa durante 12 horas. E aí vai ficar ali na janela, muitas pessoas vão ver todo o milagre, né? Que no final das contas o Persumei Anes, Persumei Denissá é divulgação do milagre. Então se quiser ficar com a vela acesa durante 12 horas, melhor ainda. Mas o mínimo é meia hora. É necessário que, já no momento do acendimento, exista óleo na quantidade mínima exigida pela halachá, pela lei, porque o acendimento é que faz a mitzvah. Nesse caso, é preciso apagar as velas, acrescentar óleo até a medida correta e acender de novo, mas sem repetir a bênção. Porque como dentro da parte legislativa, os sábios da Torá, eles legislaram parte que deve fazer a bênção e parte que não, existe uma regra chamada Safek Brachá Leakel Sabal, que é dúvida de qual que é a bênção, não se abençoa. E onde que vai estar a dúvida? Entre os sábios de Israel, que parte decidiu que vai estar obrigado a fazer a bênção, parte dizendo que não. Então, como tem esse safek, essa dúvida, não se deve recitar a bênção. Por isso, toda pessoa que vai acender velas de Hanukkah deve olhar bem, com atenção, se realmente há óleo suficiente para meia hora. Às vezes a pessoa colocou pouco óleo, ou uma parte derramou por algum motivo, né, por algum acidente, e a vela não tem mais a quantidade mínima de ficar acesa meia hora. Só depois de se certificar de que há óleo suficiente ou a vela de cera tem a cera
suficiente para ficar pelo menos meia hora, é que se deve fazer as bênçãos e acender. Se depois de já ter feito a bênção e acendido, a pessoa percebe algum tempo depois que não havia óleo suficiente dentro das velas, deve apagar as velas, completar o óleo até a quantidade correta e acender novamente sem recitar a bênção. É necessário acender as velas de Hanukkah no próprio lugar em que elas vão ficar, mesmo que o acendimento é que faz a mitzvah, e não simplesmente colocar a vela no lugar. A halachá, a lei judaica, exige que o acendimento seja feito no local correto da mitzvah. E o Rav vai citar um exemplo que alguém que deveria acender a vela de Hanukkah, que é o homem da casa, ele por algum motivo tiver acamado, doente, quebrou a perna, não sei, algum motivo grave, e a pessoa pensar, quer saber? Eu vou levar a vela até ele, ele acende as velas e faz a bênção, depois eu levo a vela até o peitoril da janela, ou até a varanda, ou até a porta de casa, onde a vela for ficar. Então aqui o Rav ensina que não deve ser procedido desse jeito. A vela tem que ficar no local onde a bênção deve ser feita e a vela deve ser acendida no local onde a vela vai ficar todo o tempo. É necessário acender as velas de Hanukkah no próprio local em que elas vão ficar, mesmo que o acendimento é que faz a mitzvah, não simplesmente colocar a vela no lugar. A halachá exige que o acendimento seja feito no local correto da mitzvah. Se a Hanukkah já está posicionada no local correto, mas foi colocada ali sem intenção de mitzvah, não é preciso tirar e colocar de novo com a intenção da mitzvah. Basta acender ali onde está. Então aqui está o exemplo que eu antecipei. Se o homem da casa está doente e não pode se levantar da cama para acender as velas de Hanukkah, não se deve trazer a Hanukkah até perto da cama, para que ele acenda ali, e depois levar a Hanukkah para o lugar correto. Em vez disso, ele deve nomear um emissário, que se chama Shaliach Mitzvah, um emissário para cumprir por você a mitzvah, para acender as velas no lugar certo. E esse emissário é quem deve fazer a bênção e o acendimento. O homem da casa não deve fazer a bênção enquanto o outro acende, pois em todos os casos quem faz a mitzvah é quem deve fazer a berachá, a bênção. O Shaliach, emissário, faz a bênção Leadlik Ner Hanukkah. Quem acende as velas de Hanukkah precisa acender a maior parte do pavio que está para fora, até que a chama fique firme e suba sozinha. Não deve tirar a mão do acendimento até que a maior parte do pavio exposto esteja aceso. Então, quando pega o isqueiro, vamos dizer, primeiro acende a vela auxiliar. Da vela auxiliar, você dá um toquinho na vela de mitzvah e depois já tira. Então, ali, o pouquinho de fogo que começou a pegar na pontinhazinha do pavio, ele vai subindo e pega fogo em toda a chama. Esse não é o ideal. O ideal é colocar o fogo sobre o pavio, esperar que o pavio se acenda pelo menos até a maioria dele. O ideal é deixar que ele se acenda como um todo, e aí depois você passa para a próxima vela. E aí ele vai deixar de novo o fogo do lado daquela vela, daquele pavio, esperar com que até no mínimo a metade do pavio pegue fogo e assim por diante. É bom educar os filhos pequenos, já que chegaram à idade de compreensão para a mitzvah, deixando que eles acendam as velas adicionais de Hidur acesas a cada noite. Então você vem e faz a bênção, Asher Kedishanu Mitzvotav Vetzivanu Leadlik Ner Hanukkah. E aí você, como homem da casa, acende a vela principal somente, e depois você pode deixar o seu filho, que já chegou na idade de educação, a idade que ele já entende, tem quem diga que já é a idade que ele sente vergonha de estar nu, ele já vai ali estar com entendimento suficiente para acender as velas de Hanukkah. Então ele vai acender o que? As velas adicionais. Por exemplo, você estando no terceiro dia, vai ter uma vela principal e duas velas adicionais. Então você acende a primeira principal, dá para o seu filho acender uma adicional. Se tiver outros, também você pode dar para cada um acender uma para ficar aquele momento família legal, aquela experiência boa para as crianças, elas se sentirem fazendo parte dessa mitzvah tão linda de acender as velas de Hanukkah. Mas se ainda não chegaram à idade de educação, não se deve deixar a eles acenderem as velas de Hanukkah, pelas quais o pai cumpre a obrigação. Já o shamash, que é a vela comum, a vela auxiliar, que não tem santidade, que não faz parte da mitzvah, pode ser aceso até mesmo por uma criança que ainda não chegou à idade de educação, porque o shamash não tem santidade de mitzvah. As mulheres são obrigadas na mitzvah de acender as velas de Hanukkah, pois também elas participam do milagre. A mulher pode cumprir a mitzvah de velas de Hanukkah por seu marido, fazendo sair de obrigação através do acendimento das velas. Por isso,
quando o marido precisa se ausentar de casa no horário de acendimento, até tarde da noite é correto recomendado que ele nomeie a esposa como emissária para acender as velas de Hanukkah no horário certo, na saída das estrelas, cerca de 15 minutos depois do pôr do sol. Isso se o marido não puder voltar para casa nesse momento, né, da saída das estrelas, e ele vai chegar muito tarde da noite, é preferível que nomeie a mulher como emissária e ela vai acender por ele, e ele vai sair de obrigação através do acendimento dela. Dessa forma, ele também cumpre a mitzvah, pois o emissário de uma pessoa é como ela própria. A esposa deve fazer a bênção no texto habitual, que é Baruch atah Hashem Elokeinu melech haolam asher kiddushanu b'mitzvotav etzivanu leadlik ner Hanukkah. Se ela disse al adlakat ner Hanukkah, não repete a bênção. Ou seja, é um outro modo de fazer a bênção que é menos recomendado, mas se ela falou assim, também saiu de obrigação. Quem está dormindo em um hotel por causa de negócios e quando a esposa acende por ele em casa, ele não pode decidir conscientemente: não quero cumprir a mitzvah com o acendimento da esposa para tentar acender com bênção no quarto do hotel. Qual que é o caso? O marido saiu para negócios. Ele já imagina que não vai conseguir acender as velas de Hanukkah em casa. Acabou que, sem ele saber exatamente do roteiro, ele foi dormir num hotel. E agora ele tem a possibilidade de acender as velas de Hanukkah lá. E como ele tem um local que ele está habitando, ele pode acender as velas. Só que aqui a gente está no mundo, né, a explicação da lei, no mundo que não tem comunicação por celular. Não dá para ligar, avisar o outro por internet ou qualquer meio instantâneo. Então ele pode pegar e fazer uma intenção. Não vou sair de obrigação pelo acendimento das velas da minha esposa, e ela vai estar tirando ela mesma de obrigação, e não vou estar isento por ela, vou estar obrigado ainda, e eu vou aqui no hotel acender as velas e sair de obrigação eu por mim mesmo. E o Rav diz que assim não pode proceder. Ele já vai sair de obrigação através dela, e se ele quiser fazer uma boa conduta, ele acende as velas de Hanukkah também no hotel, porém sem a bênção. Isso porque a obrigação das velas de Hanukkah é a pessoa e a sua casa, em conjunto. Não uma obrigação puramente individual, desligada da casa. Portanto, gostando ou não, ele já sai pela obrigação com o acendimento das velas que a esposa acendeu na casa dele. Obrigado a todos por estarem nesse estudo incrível conosco. Não se esqueçam de curtir e compartilhar esse vídeo para que mais judeus e mais pessoas possam saber das leis de Hanukkah. E mesmo um não-judeu, se quiser cumprir essas leis, não tem nenhuma proibição, é facultativo e opcional. Vamos iluminar o mundo e trazer a santidade da luz das velas de Hanukkah, fazer a grande divulgação do milagre. Apoie o nosso projeto, nos permita fazer cada vez mais conteúdos, tanto público quanto fechado, e tenha acesso a PDFs sem fim no acervo Premium. Clique aqui embaixo no botão Seja Membro e nos apoie. Lembrando que o valor de membro ele vai estar assim até a semana de Hanukkah. Depois da semana de Hanukkah será atualizado para o dobro. Tudo de bom e até o próximo estudo.